Dando continuidade à série de entrevistas com os candidatos ao governo do Estado, Folha Dirigida recebe Jefferson Moura, do PSOL. Candidato, quais são as suas principais prioridades para o governo do Estado? A referência fundamental do nosso programa, das nossas propostas, é a retomada das políticas públicas no Estado do Rio de Janeiro. Tanto na crítica a esse modelo privatista, esse modelo das privatizações, então nós vamos fazer esse contraponto, como na afirmação das políticas públicas. Educação em primeiro lugar, valorizando os profissionais de educação. É um absurdo no Estado do Rio de Janeiro um professor receber cerca de R$ 610,38 de salário base inicial. É um absurdo o salário dos médicos no Estado. Então, valorizar o servidor público e retomar os investimentos na educação com tempo integral, a educação integral no seu projeto pedagógico, no tempo, a criança, o jovem, o adolescente no nosso Estado vai ter a opção de passar o dia na escola tendo atividades regulares e atividades extracurriculares. E a saúde, que é fundamental para nós termos um Estado sadio, um povo sadio. Candidato, quais são os seus projetos para aumentar a renda e a empregabilidade aqui no nosso Estado? Bom, o Rio de Janeiro, ao retomar a perspectiva de investimentos em políticas públicas, nós estamos estimulando a empregabilidade, estamos estimulando a economia. Nós vamos ter um foco na pequena e média empresa, em especial a pequena e média empresa situada, localizada no Estado do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é o segundo estado mais caro para você abrir uma empresa, né? Nós vamos baixar esse custo focando a pequena e a média empresa. Nós queremos fazer um contraponto com o atual governo que prioriza os grandes empreendimentos, as grandes empresas que têm condição de sustentar, que têm condição de pagar tributos. E aí nós temos um nível de isenção fiscal para grandes empresas no Estado, prejudicando o empreendedorismo, prejudicando o profissional autônomo, prejudicando a pequena e a média empresa que existe no Rio, que nasce no Rio e pode empregar no Rio e pode potencializar a nossa economia para fortalecer com os recursos naturais do Rio, como o petróleo, como os investimentos públicos, um Estado forte, um Estado que possa se desenvolver. Quais são os seus projetos para valorizar os servidores? Para nós retomarmos a valorização dos servidores é fundamental. Começando pela educação, passando pela saúde. Não pode um funcionário de escola hoje no Rio de Janeiro só não recebe menos que um salário mínimo porque a lei não permite, a lei federal, porque o seu piso salarial é de R$ 433,00 e alguns centavos. Não há condição de pensar educação de qualidade com um salário. Os médicos, os auxiliares de enfermagem, os enfermeiros do nosso Estado. Além do déficit de funcionários e servidores, hoje na saúde há um déficit de cerca de 200, 250 médicos. Isso é emergencial, o governo precisa contratar. Então, valorizar os servidores é uma referência fundamental para nós. Segurança. Política de segurança, com um policial militar ganhando um salário inicial de R$ 1.000, é impossível. Então, qualificação dos servidores, remuneração salarial adequada é mais do que um compromisso. Candidato, assim, eu queria que o senhor falasse sobre as suas propostas para a área de educação, mas voltada à melhoria da qualidade do ensino, porque o Estado do Rio ficou em penúltimo lugar no IDEB. Sim. Quais são os seus projetos para melhorar a qualidade, que é tão criticada? Né? Olha, a situação da educação no Estado do Rio de Janeiro é uma vergonha. O atual governo tirou nota 0. É um absurdo. Nós precisamos, em primeiro lugar, valorizar os servidores, né? O Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação, o CEP, reivindica, e esse é um compromisso já assumido por nós, para os professores da rede estadual, um piso de 5 salários mínimos e para os funcionários um piso de 3 salários mínimos. Esse é um compromisso. Segundo, nós precisamos investir em estrutura. Educação não pode ser tratada como gasto. Quando nós investimos na educação, quando o Estado investe na educação, ele está economizando, ele está primeiro investindo numa nova geração. É papel do Estado, é política pública investir na sua juventude, formar os seus jovens. Não adianta a gente ter petróleo, não termos funcionários, não termos cidadãos formados para poderem se incorporar nesse novo filão no mercado de trabalho. Não adianta trazer técnico de São Paulo para o Rio de Janeiro. Né? Mais ainda, investimento na estrutura física. Nós vamos sediar os Jogos Olímpicos daqui a 6 anos. O Rio de Janeiro hoje, se dependesse da estrutura das escolas estaduais para formar novos atletas e conquistarmos medalhas, nós não ganharíamos uma, porque a situação das escolas é precária, a situação da merenda escolar é precária, as quadras, na maioria das escolas, encontram em situação precária. Então nós precisamos investir em estrutura física e investir também em estrutura física para comportar a possibilidade do ensino integral. Essa é uma prioridade nossa, o ensino em tempo integral. Isso precisa de uma estrutura.
Pelos dados do governo estadual, né, nós economizaríamos, eu tenho certeza que um convênio com a COP da UFRJ, que um convênio, que uma atuação com a EMOP no Rio de Janeiro, baratearia muito o custo dessa obra, mas o governo estadual hoje estima 5 milhões de reais para construir uma escola. O atual governador triplicou os gastos em publicidade esse ano, gastando 160 milhões. Isso daria, certo, se nós não gastássemos e não desperdiçássemos esse dinheiro com publicidade, para fazer 32 escolas, aos custos do atual governo. E eu repito, nós economizaríamos isso pelo menos pela metade, com toda certeza. Agora, se você é do PSOL, que foi o partido que entrou numa ação no Supremo contra as fundações estatais de direito privado para a área da saúde. Sim. Então, eu acredito que o senhor também seja contra esse tipo de modelo. Como é que o senhor avalia essa questão das terceirizações que são utilizadas no serviço público? Né? Olha, quem é a favor da saúde de qualidade, não pode ser a favor das OS, não pode ser a favor das parcerias público-privadas na saúde. É só olhar, você, cidadão, cidadã, que paga um plano de saúde, olha a situação de um plano de saúde privado hoje no estado do Rio de Janeiro. É um absurdo. Você tem fila, você, se precisar de uma cirurgia eletiva, vai ter problemas para realizá-la. É a lógica da saúde privada, economizar com custo e aumentar os seus ganhos. A saúde pública não pode ser pensada assim. Então nós somos terminantemente contra as OS, somos a favor da saúde preventiva, somos a favor do programa de saúde da família, investir em saúde preventiva, investir na qualificação dos profissionais da saúde e no atendimento à população a partir da relação do profissional, do ser humano tratando de ser humano. Saúde não pode ser tratada como número, saúde não pode ser tratada como negócio. E qual vai ser assim, a sua diretriz em relação aos concursos públicos? Assim, o que o senhor pretende em relação aos concursos? Olha, de imediato nós precisamos ampliar, como é uma das prioridades, os concursos na área da educação. Há um déficit hoje de professores e de funcionários na rede estadual. Segundo, saúde, né? Há um déficit de médicos e profissionais de saúde hoje na rede estadual. Terceiro, segurança, evidente, há um déficit. Apesar da segurança ser mal administrada, né, de não haver um investimento na qualificação profissional do policial e um investimento financeiro, ninguém, sem ter tranquilidade para prover a sua família, é impossível que um sujeito ofereça segurança para a nossa população. Então precisa de ter tranquilidade, precisa de ter salário justo e formação. Né? Então essas são as 3 áreas prioritárias para de imediato nós sanarmos os déficits, o déficit de pessoal. A gente conversa com muitos especialistas em concurso, candidatos, e eles têm questionado a falta de uma regulamentação dos concursos públicos. Como você analisa isso no Estado? Dá para propor regras numa legislação? O Estado, o senhor teria essa ideia de fazer uma lei que especificasse quando deve sair o edital, quando devem acontecer as provas, para dar garantias ao candidato aprovado de que ele vai ser contratado? Olha, essa, na verdade, é uma ideia. Né? É uma excelente ideia que eu me disponho a incorporar desde já. Hoje por hoje, o que nós temos é um problema de gestão administrativa. Porque se você fizer um edital, claro, com prazo de inscrição, prazo de divulgação dos resultados e o compromisso político de, obviamente, chamar o servidor, é um pressuposto da administração lançar um edital quando ele precisa contratar um servidor. Não pode alimentar, esse é um problema de gestão, de falta de compromisso político. Abrir um edital, chamar um concurso, obrigar o candidato a estudar, fazer investimento financeiro e depois esquecer do candidato. Isso é um absurdo. Então, no nosso governo, há demanda para contratação, lançaremos o edital, os aprovados serão incorporados aos quadros do Estado do Rio de Janeiro. Agora, acho uma excelente ideia a regulamentação. Acho que é um projeto que nós tranquilamente encaminharíamos e incorporaríamos no nosso programa e na nossa atuação. Sim, o senhor falou em ampliação dos quadros, principalmente da área de segurança, e da área de saúde e da área de educação. Você acha que para ter 2 grandes eventos como nós teremos, a Copa e as Olimpíadas, isso vai ser essencial, reequipar o Estado? Não há dúvida. Veja, eu acho que é essencial desde já. O Rio de Janeiro poderia, por exemplo, o Rio de Janeiro pode, nós acompanhamos isso no Pan-Americano, no governo César Maia, sem investimentos reais nos serviços públicos, só obras e obras, se realiza o evento. Por quê? Você faz um convênio, você aciona as Forças Armadas, você tem efetivos de outros estados, você pode criar uma lógica de, digamos, remendos. Nós achamos que nós temos que investir desde já, aproveitar, né, o fato da cidade do Rio de Janeiro vir a sediar Jogos da Copa,
aproveitar o fato de nós sediarmos os Jogos Olímpicos para potencializar o desenvolvimento do Estado. Isso precisa começar agora e não pode acabar no dia dos Jogos. Essa lógica, por exemplo, de gastar bilhões, como agora se pretende gastar com a reforma do Maracanã. Mas o Maracanã está bonito, quem vai no Maracanã, quem assiste futebol, o Maracanã está muito bacana. Você precisa organizar o Maracanã, acabar com a venda de ingressos de cambistas, né? Garantir que se cumpra a numeração das cadeiras, uma estrutura de segurança que comece na entrada do estádio e na saída. Não adianta você chegar no estádio, ter um policiamento excelente, quando você sai do estádio, foi embora a polícia, né? Então, nós temos que investir desde já na estrutura pública do Rio. Por isso, quando a gente investe em educação, a gente daqui a 6 anos nós vamos ter uma juventude mais presente na escola, menos presente na rua, com menos contato com crack, com menos contato com a droga. Isso diminui a violência. Se nós investirmos em saúde agora, as nossas unidades terão capacidade de atender os turistas daqui a 6 anos. Agora, não adianta pensar em obra, para daqui a 6 anos inaugurar a obra. Acabou os Jogos Olímpicos, qual o patrimônio que fica para o nosso Estado?